Olá, pessoal. Boa noite. Queria saber se o som tá ok, a imagem tá ok para vocês. Eu mudei algumas coisas aqui no sistema, então queria fazer esse teste aí de imagem, de som, ver se tá tudo ok. Esperar os comentários de vocês. Deixa eu tentar abrir aqui no próprio canal para ver se está saindo tudo certinho. E aí a gente começa, né, para essa última aula do... Boa noite, Heloína. Tá saindo certinho o som? Confirmem para mim. Vamos ver se está saindo. Boa noite. Tudo certo, gente, com o som? Vocês estão me ouvindo? Tudo ok? Marco, Heloína. Ótimo, então vamos lá. Desculpem esse começo assim conturbado, só porque eu mudei o sistema aqui. Nova câmera chegou e então vai ficar melhor, né? A mudança é para melhor, mas estou ainda me adaptando aqui como youtuber, né? Ótimo, obrigado, Karine. Eu acho que é um delay só por conta do sistema novo. Estou usando um aplicativo para transmissão, então está tendo um delayzinho para os comentários de vocês. Então, né, se eu demorar um pouquinho é por isso, o comentário está chegando um pouquinho depois. Mas que bom que vocês estão aqui. Boa noite, então, para quem tá presente. Muito obrigado, né, desde já pela presença, pelo apoio, né, por estar aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado, né, da leitura aqui do Inibição, Sintoma e Angústia. E nesse adendo, né, que é o capítulo 11, na verdade, que são adendos mesmo que o Freud vai escrever, até um pouco longo, assim, como um anexo, efetivamente, mas eu acho muito importante porque o Freud fez um resumo geral, né, do que ele tentou levantar no livro aqui. A gente vai fazer então um pouco desse resumo e vamos explorar um pouquinho das teses que ele vai apresentar, em especial na articulação entre desamparo, angústia e dor, né? Que tem um elemento, né, que eu quero destacar hoje para vocês que é muito importante na clínica, em especial na clínica do luto, né, como o Freud vai destacar nesse adendo aqui. Então ele começa na seção resistência e anticatexia, apontando para um fenômeno clínico fundamental, por isso que é importante ler esse texto com essa perspectiva clínica, como eu estou sugerindo para vocês, né? Porque o Freud está sempre pensando assim, o que essas observações metapsicológicas vão ter como consequência na clínica. Então aqui, nesse adendo, vocês têm uma dimensão dessa resposta que ele vai tentar dar, tá? Então, primeiro parágrafo aí, né, resistência e anticatexia. Importante elemento da teoria da repressão é a opinião de que a repressão não é um fato que ocorre uma vez, mas que ocorre um dispêndio permanente. Então, sempre lembrar disso, a ideia de recalcamento em Freud, né? Verdrängung, a palavra aqui é Verdrängung, né? Repressão, ou recalcamento, né? A tradução melhor é recalcamento. É uma tarefa constante, dinâmica, ela não é feita de uma vez por todas. Então, a mente, né, tal como concebida por Freud, o aparelho psíquico, é um aparelho dinâmico, né? Principalmente essa defesa, que é uma defesa constitutiva do aparelho psíquico, que é o recalcamento. Não aconteceu uma vez só e daí parou, né? Não, está acontecendo o tempo todo, né? Sem parar, né?
se esse dispêndio viesse a cessar, ele continua, o impulso reprimido, né, a pulsão mesmo, que está sendo alimentado o tempo todo a partir das suas fontes, na ocasião seguinte, fluiria pelos canais dos quais havia sido expulso. E a repressão, ou recalcamento, né, ou falharia em sua finalidade, ou teria que ser repetida um número indefinido de vezes. Então, a gente teria que ficar fazendo a repressão o tempo inteiro. Assim, é porque os instintos, né, as pulsões, são contínuas em sua natureza, que o ego tem de tornar segura sua ação defensiva por um dispêndio permanente de energia. Essa ação empreendida para proteger a repressão é observável no tratamento analítico como resistência. A resistência pressupõe a existência do que eu denominei anticatexia ou contra-investimento. Tá? Então, essa tese é maravilhosa, né? O Freud está dizendo, a resistência no tratamento, ela está ligada à defesa que o ego está fazendo com relação ao recalcamento, né? O ego, para não ter que se haver de novo com o trabalho de defesa e a angústia que isso gera, né? O ataque da pulsão, né? Vindo em direção ao eu, para não ter que se haver com essa angústia, com o trabalho, né, de ter que se defender de novo, o ego prefere defender o recalcamento. Ele defende o recalcamento. Isso é a resistência. Quando o paciente começa a perceber, né, por que ele faz determinadas coisas, começa a entender todo o processo, né, e mesmo assim ele não quer dar aquele passo a mais, né, isso, a resistência é a defesa da defesa, né? A defesa por parte do eu desses processos defensivos que mantém o desejo à distância. Então, a ideia de resistência tem a ver com essa defesa da defesa do recalcamento, né? Isso vai aparecer em todas as... né, os adoecimentos psíquicos, né, aparece na neurose obsessiva, aparece na histeria. Claro que na neurose obsessiva isso é mais evidente, né, mas obviamente está absolutamente presente em todas as formas de sofrimento mental. Muito bem. A formação, aí mais adiante, nessa mesma sessão ainda, ele vai falar um pouquinho da histeria, um pouquinho da neurose obsessiva, né? E vai falar da histeria agora no próximo parágrafo, vai dizer o seguinte: o impulso pulsional, né? O movimento pulsional reprimido pode ser ativado a partir de duas direções: de dentro, através do reforço de suas fontes internas de excitação, e de fora, através da percepção de um objeto que ele deseja. A anticatexia histérica, ou seja, um contra-investimento histérico, é principalmente dirigido para fora, contra as percepções perigosas. E aí o Freud vai lembrar de um termo trazido, né, pelo Laforgue, né, a da escotomização, que é muito parecido com aquilo que ele falou do isolar, né? Então eu vou cortar uma parte da realidade para que eu não entre em contato, né, com essa realidade, porque essa realidade me angustia. Ainda nessa sessão, ele vai dizer, mostramos em ocasião anterior, que a resistência tem que tem de ser superada, a resistência que tem que ser superada, na análise, provém do ego, que se apega às suas anticatexias, se apega aos seus contra-investimentos. É difícil para o ego dirigir sua atenção para percepções e ideias que ele até então estabeleceu como norma evitar, ou reconhecer como pertencendo a si próprio impulsos que são o oposto completo daqueles que ele conhece como seus próprios. Nessa nossa luta contra a resistência na análise, olha o texto clínico do Freud. Nossa luta contra a resistência da análise baseia-se nesse ponto de vista dos fatos. Se a resistência for ela mesma inconsciente, como tão a miúde acontece devido à sua ligação com o material reprimido, nós a tornamos consciente. Então, tese do Freud aqui, muito bem desenhada, né? A resistência que tem que ser
né, superada na análise, ela vem do eu. O eu faz um contra-investimento, o eu trabalha, né? Nesse livro, eu insisti, né, nessas aulas todas com vocês, é o eu que está colocado em primeiro plano pelo Freud. O eu não aparecia antes com essa força toda na obra do Freud. O Freud reconhece cada vez mais, a partir de 1914, né, colocando o narcisismo, né, no centro né, da organização psíquica, em especial da organização do eu. O Freud reconhece cada vez mais a força do eu ao longo desse período, né, de 1914 até 1926, quando esse livro é escrito. Então ele vai ganhando força ao longo da obra do Freud. Aqui ele é muito forte, né? E isso não muda, de fato, depois do Inibição, Sintoma e Angústia, isso persiste. A ideia de que o eu é uma instância defensiva que produz contra-investimentos ou anticatexias, tá? Tradução do Strasher, né? Anticatexia, né? Ou contra-investimento. Então tem um investimento da pulsão, um ataque pulsional, e o eu vai produzir um contra-investimento. Resistência na análise é exatamente a resistência do eu de abandonar esse contra-investimento, tá? Só fazendo um parênteses, para quem atende isso, né, deve ser visível já, vocês sabem que em um determinado momento da análise, quando o paciente finalmente, né, descobre alguma coisa ou consegue elaborar alguma coisa, vem uma sensação de alívio também, né? Vocês devem ter percebido isso em outros momentos, né, da análise. Então, essa sensação de alívio, né, economicamente faz todo sentido para a gente, né? Porque esse contra-investimento é energia psíquica. Então, é energia psíquica que o sujeito estava usando, né? Quando ele deixa de usar, porque ele reconhece, o desejo não é tão perigoso assim, eu consigo agora elaborar esse desejo de uma maneira mais suave, mais tranquila, né? Então, esse contra-investimento deixa de ser utilizado e a sensação de alívio, clinicamente, né, vai aparecer muitas vezes ao longo das análises, tá? Então, observem essa sensação aí na clínica, porque ela é um indicativo importante de que a interpretação acertou o alvo, né? De que deu certo alguma coisa. Então, esse é o ponto, tá bem? Nessa sessão ainda ele vai falar da resistência do inconsciente, que é também uma parte bem interessante aqui do texto, né? Porque tem uma resistência do eu, claro, é a resistência que mais aparece, evidentemente, mas tem uma resistência do inconsciente, né? Pode ser que depois de a resistência do ego ter sido removida, o poder da compulsão à repetição ainda tenha de ser superado. Nada há a dizer contra descrever este fator como a resistência do inconsciente. Aqui aparece uma novidade clínica bem interessante que vale a pena grifar, gente. Resistência do eu, que é a mais comum, sobre a qual a gente mais fala, e a resistência do inconsciente, que o Freud associa fortemente à compulsão à repetição. Movimento automático da pulsão, movimento que o Freud vai descrever como sendo próprio da pulsão, né? Que eu já tenho um caminho. O eu já tinha organizado tudo para esse desejo ter sido satisfeito via sintoma. A pulsão continua a querer, né, a esse mesmo caminho compulsivamente. Então, a compulsão à repetição também é uma forma de resistência. E isso explica muito também na clínica por que alguns pacientes chegam à consciência do problema, elaboram, né, conseguem mapear bem, né, assim, o que é o desejo, qual que é a repetição, qual que é o erro, e mesmo assim continuam a errar, né, a produzir alguma coisa que eles não querem mais e que eles sabem que podem não fazer, né? Então, porque tem uma resistência do inconsciente também. Com relação a essa resistência do inconsciente, cabe mais e mais e mais trabalho de perlaboração, né? Por isso que o Freud, mais pro final da obra, né, ele vai insistindo muito nessa ideia de perlaboração como sendo assim a parte mais importante da análise. Não é só tomar consciência, não é só um trabalho racional, né? É um trabalho de
de elaboração, sofisticado, afetivo, na transferência, que vai fazendo a gente abandonar as compulsões a repetições para além das resistências próprias do eu, tá? Helenice, daria para pensar que o sintoma vem ocupar esse contra-investimento? Qual que é a relação entre sintoma e contra-investimento, então? Né? O sintoma, ele é parte da lógica do contra-investimento, né? Vamos dar o exemplo claro, né, caricatural da fobia, né? Eu ter medo do cavalo, né, já faz parte do meu contra-investimento. Em que sentido? O desejo, para usar o exemplo clássico do Freud, né, e do Hans, o desejo de matar o meu pai fica contra-investido na medida que eu transformo esse desejo via projeção, né, via todos os mecanismos da fobia, transformo esse desejo de matar o meu pai, eu transformo ele em medo de cavalo. Eu fico focado no medo de cavalo. Isso faz um contra-investimento nesse desejo específico que é matar o meu pai. Então, não é o meu pai, né, que quer me morder, que quer me castrar, que quer me dilacerar, é o cavalo, né? Ao fazer isso, eu consigo me defender de fora da fobia, no processo de fobia, mas também internamente, né, o desejo com relação à morte do pai, ou agressão dirigida ao pai, etc., ou o desejo de ser agredido pelo pai também, nada disso aparece na consciência. Fica contra-investido pelo sintoma. Então, o sintoma é uma forma, sim, né, de fazer o contra-investimento se manter. Então, daí essa dupla resistência. O sintoma, ele gera um ganho secundário importante, eu me protejo do desejo, eu fico mais em casa com a minha mãe, né, que era um pouco do meu desejo também, né, eu vou ganhando, né, coisas secundariamente pelo sintoma, então resistência do inconsciente, compulsão à repetição do que o sintoma vai gerar, e também resistência da consciência, resistência do eu, porque eu não quero saber de nada, né, do que se trata, porque eu estou com medo do cavalo, e é isso aí, eu não quero saber mais, né? Então, uma dupla resistência que o Freud vai apresentar. E no último parágrafo, ainda da seção A, ele, na verdade, vai falar de 5 resistências. 5 tipos de resistência que, obviamente, num parágrafo só, a gente poderia desenvolver isso aqui muitíssimo do ponto de vista clínico, né? Então, é um adendo tão interessante esse do inibição, sintoma e angústia, porque ele, né, é um anexo, né? Devia ser uma informação só rápida, mas o Freud está trazendo ideias que ele não desenvolveu e são ideias muito interessantes e, às vezes, mais uma vez, em contradição com inibição, sintoma e angústia, para fazer jus ao livro, né, como a gente viu, que está cheio de contradições, que está cheio de tensões não resolvidas pelo Freud, né? Muito bem. Vamos falar então rapidamente dessas 5 resistências, né? Para a gente passar adiante. Né? A investigação ulterior do assunto revela que o analista tem de combater nada menos que 5 espécies de resistência que emanam de 3 direções: o ego, o id e o superego. O ego é fonte de 3, né? Cada uma diferindo da sua natureza dinâmica. A primeira dessas 3 resistências é a resistência da repressão, que a gente já sabe, é a mais simples de todas, né? Eu não quero saber, eu não dou conta de saber, eu me angustio de saber. A seguir vem a resistência da transferência, né? Resistência da transferência, que é da mesma natureza, mas que tem efeitos diferentes e muito mais claros na análise, visto que consegue estabelecer uma relação com a situação analítica ou com o próprio analista. Então, resistência, né, do recalcamento, da transferência, basicamente a mesma coisa. A resistência vai aparecer na análise, né? Não quis vir para análise, fiquei com vergonha de te contar, né? Uma sessão ótima nessa semana, né? Uma paciente que fica pensando a semana inteira, né, sobre uma cena que ela quer me contar, mas sobre a qual ela tem muita vergonha, né? Então, eu tenho muita vergonha de te contar essa cena, eu não queria, eu fiquei pensando em você com muita vergonha, mas eu tenho que te contar porque eu não posso esconder de você, né, isso que eu fiz, né? Porque eu imagino, aí vai a transferência, porque eu imagino que você vai achar que eu sou boba, que eu não consigo ainda, né, enfrentar esse sintoma, etc. Né? Então, resistência
da transferência ou na transferência, eu acho que é importante. A terceira resistência, ainda também, né, uma resistência do ego, é de natureza inteiramente diferente, é o ganho secundário. Então, ganho secundário se baseia numa assimilação do sintoma pelo ego, como Freud mostrou muito bem no Inibição, Sintoma e Angústia, né? E a quarta variedade vem do id, que é a compulsão à repetição, né? É ela que necessita da elaboração, do Durcharbeitung, né? É ela que vai necessitar da perlaboração. E a quinta, que é proveniente do superego, é também a mais obscura de todas, embora nem sempre a menos poderosa, né? Porque é o masoquismo, é o ponto fundamental, né, na resistência de muitas análises, que se articula, evidentemente, ao isso, né, ao inconsciente propriamente dito, que é o sentimento de culpa, a necessidade de punição, né, opondo-se a todo movimento de êxito, de cura, de melhora, né, portanto, né, opondo-se ao próprio movimento analítico. Né? Essa é uma resistência importante. Né? Aparece em alguns casos, né? Imagino que vocês também tenham tido já casos assim, para quem está atendendo há mais tempo, né? De pacientes que fazem um ótimo percurso analítico, ótimo percurso, e daí, quando precisam tomar uma decisão, né, baseado nesse percurso, baseado nas suas próprias elaborações, não conseguem dar esse passo. Né? Por quê? Porque tem uma compulsão à repetição que o prende, né? Que prende esse paciente nessa situação masoquista. Reconhecer esse masoquismo, né? De que tem ali uma situação que ele não quer se ver livre, não porque ele está recebendo prazer, não é mais o ganho secundário, né? Eu estou sofrendo, mas eu gosto de sofrer, eu tenho prazer. Não, é o masoquismo primário aqui, o masoquismo originário, algo que o Freud vai articular, claro, né? Aqui a pulsão de morte, nessa resistência do superego, que não cabe desenvolver aqui. Mas, enfim, uma resistência, né, que vai levar o sujeito para o mortífero, que prende o sujeito no mortífero, né, que tem a ver com um masoquismo mais radical, não prazeroso, tá? Então, acho que isso é bem importante. Então, essas são as 5 resistências, ideias muito legais para a gente tentar desenvolver depois. Na seção B, a ansiedade a partir da transformação da libido, foi toda a tese que o Freud tentou combater um pouco, né, no livro dele, um pouco não, tentou combater bastante no livro dele, Inibição, Sintoma e Angústia, né, uma tese que está presente no Freud desde o início, né, quando ele fala da neurastenia, da neurose de angústia, ou seja, desse conjunto que ele vai chamar de neuroses atuais, que a libido se transforma em angústia quando ela não está ligada, né? Isso é uma tese que ele vai tentar desmontar, né? Resistência do id, Heloína. Então, retomando, né? A resistência do id é quando o Freud está pressupondo uma compulsão à repetição, tá? Ele está pressupondo uma natureza da pulsão mesmo, né? Próprio da pulsão, que ela vá se repetir. Ela é compelida a repetir. Ela encontrou um caminho, ela fica ali naquele caminho sempre, né? É essa a resistência do id. É como se eu tivesse aprendido a gozar daquele jeito, a ter prazer daquele jeito, e o prazer se estabelece daquela forma. Para mudar esse prazer, eu preciso me convencer, eu preciso elaborar, perlaborar, mais do que um convencimento racional, mais do que um convencimento, né, palavreado. São vivências afetivas diferentes, me autorizar a isso, né? Reconhecer esses outros afetos, outros percursos, né, libidinais, outros circuitos pulsionais, ter outra forma de prazer e me autorizar a isso, né? É essa a resistência do id. É muito maior do que uma resistência ligada ao ego, no sentido de né, nossa, eu não devia fazer isso porque eu entendi que eu estava odiando meu pai, eu estava repetindo a minha mãe, né? Até aí resistência do ego, né? Nossa, eu estava querendo me identificar com minha mãe, mas estava com muita culpa disso. Beleza, essa é uma parte. Mas como é que eu vou me autorizar, né, agora a me identificar com minha mãe, poder viver tranquilo com esses prazeres que antes me causavam muita vergonha? Só para dar um exemplo, né, dessa resistência aqui, como é que ela vai se articulando. Muito bem.
Então, dentro dessa seção B, a ansiedade a partir da transformação da libido, isso. Primeira tese, né? A libido, a excitação sexual, que era rejeitada ou não era utilizada pelo ego, encontrava uma descarga direta sob a forma da angústia. Tese clara nas neuroses atuais, né? Tanto na neurastenia quanto na neurose de angústia, que o Freud manteve ao longo da obra dele inteira, né? E mesmo depois de inibição, sintoma e angústia, ele mantém essa tese, né? A objeção a esse ponto de vista, que ele tentou defender aqui no Inibição, o ego é a única sede da ansiedade. É a sede única da ansiedade. É o ego que provoca a ansiedade, né? Trata-se, assim, da ansiedade instintual do id ou da ansiedade do ego. Uma diferenciação que ele vai estabelecer agora. Não tinha falado disso antes no livro, né? 2 tipos de angústia. Uma angústia do isso e uma angústia do eu. Ich Angst e Trieb ist Angst. Esse segundo termo é bem interessante, eu vou escrever aqui no nosso chat. Como que o Freud escreve? Ele escreve assim, Trieb, aí entre parênteses, ist Angst. Ele escreve assim, entre parênteses, né? O es, que é o isso, né? Ele escreve entre parênteses. Então, é uma angústia da pulsão, é uma angústia pulsional, tá? Essa angústia pulsional, ele vai fazer essa distinção aqui agora, né? A partir dessa parte B. Ele não tinha falado disso, tá? Trata-se assim, então, dessas duas angústias. Visto que a energia que o ego emprega é dessexualizada, o novo ponto de vista também tendia a enfraquecer a estreita relação entre angústia e libido, né? E aí, nessa sessão, ele só retoma efetivamente aquilo que ele mostrou. Só para, antes de chegar nesse próximo parágrafo aqui da seção B, só para dizer, então, né, um pouquinho desse parágrafo aqui, que eu acho que é a novidade que ele está trazendo nesse parágrafo específico, né? Ao passo que o antigo ponto de vista tornava natural supor que a angústia decorria da libido pertencente aos impulsos pulsionais reprimidos, o novo tornava o ego a fonte da angústia. Trata-se, assim, da angústia do eu, da angústia do isso, né? Ou da angústia do ego. Então, eu só quero insistir nessa distinção que ele trouxe aqui, mas que ele não falou nada, né? Para pensar nesse Triebangst aqui, né? Uma angústia pulsional. Essa tese vai ser mantida pelo Freud a obra inteira. Ele não conseguiu desmanchar efetivamente essa tese aqui no livro, né? Ele ainda pressupõe que o recalcamento, ao separar a representação do afeto, vai transformar o afeto em angústia. Ele ainda vai pressupor isso, né? Daí um pouco a expressão Triebangst, né? Ou é a invasão do pulsional, exatamente, Helenice. É a invasão do pulsional que é a angústia. Então, queria que vocês destacassem esse termo, né? Essa expressão Trieb ist Angst, né? A angústia da pulsão, a angústia do isso, né? Como esse resto conceitual que o Freud não conseguiu efetivamente apagar da obra dele, né? Ele tentou fazer isso em Inibição, Sintoma e Angústia, mas voltam com um termo desse no adendo, né? Só para, enfim, insistir nisso com vocês, o Freud deixa esse livro com uma série de tensões, tá? Então, vai falar aqui dessas 5 resistências e vai falar da resistência, né, do inconsciente, né, ou do supereu, do isso. Enfim, ele vai trazer o pulsional de volta, né? No livro que ele estava tentando dizer que o pulsional não era perigoso, ele não era tão forte assim, tá? Então, eu queria que vocês grifassem esse tipo de expressão, né, para perceberem, né, como que o Freud está lá voltando com o pulsional que ele tentou, né, diminuir a força, beleza?
Por outro lado... aí no próximo parágrafo, na seção B ainda, o Freud simplesmente vai só retomar a discussão com o Otto Hahn, que a gente falou muito disso, não vou retomar aqui, né? Que a situação de perigo inicial, ideia do próprio Freud, né? Mas que o Otto Hahn que vai retomar é o nascimento. Esse é o protótipo da situação de perigo, né? É uma relação prototípica, né? Mas que o ego vai adquirir poder sobre essa emoção, reproduzindo-a por sua própria iniciativa e vai empregá-la como uma advertência do perigo e como um meio de pôr o mecanismo de prazer e desprazer em movimento, né? De colocar o recalcamento em movimento. Assim, atribuímos duas modalidades de origem à angústia. Uma era involuntária, automática, sempre justificada nos fundamentos econômicos. A outra era produzida pelo ego, né? Logo que uma situação dessa espécie simplesmente ameaçava ocorrer. No segundo caso, o ego sujeita-se à ansiedade como uma espécie de inoculação, submetendo-se a um ligeiro ataque da doença a fim de escapar dela, né, com toda a sua força. Então ele só retoma a tese aqui, não tem nada de novidade nessa seção B, a não ser esse termo que eu quis grifar aí para vocês, tá? Que é esse Triebangst, né, a angústia da pulsão, a angústia do isso, né? Então ele só está retomando que o eu vai usar, né, a angústia como um sinal para disparar o recalcamento, né, mas tem um protótipo, né, que é o nascimento, que é essa invasão, né, da angústia. Ele, lembrando que ao longo do livro ele também vai tentar desmontar esse argumento do Rank, lembrando, o bebê não está lá desde o início, como é que o bebê vai se sentir angustiado, já que ele não está lá, né? Então vocês lembram disso, ele vai tentar desmontar isso depois. Repressão e defesa, a seção C, também nada a destacar muito fortemente aqui, a não ser, né, a ideia de defesa que o Freud gosta muito. Então eu também considero isso muito importante. Considerar, gente, assim, que a concepção psicanalítica do homem, né, da humanidade, do ser humano, é uma concepção que se baseia na ideia de defesa, essa ideia de Abwehr, né? Essa ideia de Abwehr, né? Vou escrever aqui a palavra. Abwehr. Uma palavra muito importante em Freud, né? Abwehr é uma noção central na obra do Freud. Aos poucos é que ele vai distinguindo quais defesas, quais mecanismos de defesa. Mas a ideia central é o ser humano se defende do desejo. Essa é a concepção da humanidade para o Freud, né? Do ser humano, uma concepção de subjetividade para o Freud. A defesa está no centro do que é o processo de subjetivação. Tá? Então é isso aqui que ele vai falar né? A repressão é só um caso isolado, né? Existem outros processos de defesa, né? Tem o isolamento que ele falou, tem o tornar não acontecido, tem os próprios contra-investimentos, as formações reativas, enfim, todas as defesas que o Freud vai apontando ao longo desse livro e outros. Tá? E aí, na seção B, observações suplementares sobre angústia, ou sobre ansiedade, né? Ele vai desenvolver coisas que eu gostei também. Vai lembrar aqui da distinção da palavra medo, né, e angústia, naquela distinção clássica que todo mundo faz corretamente, né? O medo é quando a angústia tem um objeto, né? Empregamos a palavra medo, Furcht, né, de preferência à palavra angústia, se tiver encontrado um objeto, né? Se a angústia tiver encontrado um objeto. A ansiedade neurótica, a angústia neurótica, é uma angústia por perigo desconhecido. O perigo neurótico é, assim, um perigo que tem ainda de ser descoberto. A análise tem revelado que se trata de um perigo pulsional. Aí o perigo pulsional voltou. Grifem isso aí, na seção B. Vocês lembram, ele falou em inibição, sintoma e angústia que a pulsão não era tão perigosa assim, né?
E aí vocês lembram, ele fica torcendo e retorcendo. Não, a pulsão não é tão perigosa assim. O perigo é real, o perigo é externo. Ah, a pulsão pode ser perigosa, por quê? Porque a pulsão, na verdade, leva à realização de um desejo que pode levar a um perigo real, a castração. Mas o perigo, vocês estão vendo, é sempre externo, não é a pulsão mesmo que é perigosa. Essa foi a argumentação do Freud em inibição, sintoma e angústia, vocês lembram disso. Então, levando esse perigo que não é conhecido do ego até a consciência, o analista faz com que a ansiedade neurótica, a angústia neurótica, não seja diferente da angústia realística, de modo que com ela se pode lidar da mesma maneira. Então, tarefa clínica, a partir de inibição, sintoma e angústia, lembrar, a angústia é diante do desejo, a angústia não é tão ligada a esse perigo real. Você agora pode efetivamente tratar essa angústia como um perigo real, porque agora você sabe nomear, porque você sabe né, de onde ela vem, etc. Né? Então você pode tratá-la como real, mas agora você sabe que ela é, na verdade, uma angústia proveniente do seu próprio desejo. Né? A angústia é o único afeto que não mente. Eu não gosto muito dessa frase, Helenice. Não, ela tem um efeito, né? Tem uma frase de efeito, assim, tem um efeito discursivo, né? Retórico, bonito, né? Mas a partir do Winnicott, né? Assim, que é um pensador que também me orienta muito meu pensamento, assim, pensando no gesto espontâneo, e na sua articulação com o corpo, por exemplo, né? Quando a gente sente gratidão, amor, tesão, né? Eu costumo brincar, né? O corpo não mente. O corpo não mente, né? Na incitação positiva também, né? O tesão, a alegria, a gratidão, né? Tão poderoso isso, né? E é tão sem engano aí também, né? Também a gratidão, quando ela é sentida, né, numa cena, uma paciente, né, trouxe isso nas últimas sessões dela, que ela se livrou mesmo de uma carga de angústia muito, muito alta, né, ligada à mãe, enfim, uma mãe muito angustiada e muito ansiosa, né? E essa paciente tem se visto cada vez mais livre, né, dessa carga de angústia. E ela estava descrevendo uma cena que ela estava dirigindo e tal, para o país para onde ela migrou, né, ela migrou. E aí ela veio uma onda, né, de gratidão, né? Nossa, que bom que eu estou aqui, que bom que eu estou num lugar seguro, né, gostoso, que eu estou trabalhando, que eu estou no meu melhor, né? E ela persistiu nessa sensação, assim, várias sessões, e é um afeto que, sabe, parece não mentir, parece não enganar, né? Não é enganoso também. É óbvio que o Lacan, ao dizer isso, está querendo enfatizar, né? Esse aspecto clínico daquele momento que a gente está tomado pela angústia e a gente não consegue pensar em mais nada, né? Tomado pela dor, tomado pela angústia, né? A gente não consegue elaborar, não consegue transformar ele em outra coisa, ele não se move muito, né? Então, nesse sentido, claro, eu acho que ele está apontando para uma hiperbolicamente, né? De forma hiperbólica, para esse efeito que a angústia produz, né? Mas mesmo aí, né? Como todo outro afeto, né? Ele também se movimenta, ele também engana, né? Às vezes a angústia parece ser de uma coisa, mas é de outra, né? Às vezes a gente está sentindo angústia diante de uma situação para não sentir desejo. Essa é a tese do Freud, na verdade, né? A gente está sentindo angústia para não sentir desejo, né? Do ponto de vista freudiano, a angústia está mentindo muitas vezes, né? A gente está sentindo angústia, é um mecanismo que o ego vai produzir. Olha a angústia aqui, para eu não ver o desejo. A angústia mente, engana, né? Muitas e muitas vezes. Então, não concordaria muito com essa frase, não, na verdade. Assim, eu acho que tanto nesses dois argumentos, entendeu?
Primeiro argumento, esse do gesto espontâneo e o corpo. E o segundo argumento, pela própria coisa que o Freud está trazendo. Olha, a angústia engana, tem uma angústia do ego aqui, né? A sede da angústia é o eu. O eu está trazendo aqui uma angústia como um sinal para você não pensar no seu desejo, né? Então é muito enganoso. Mas pense aí, né? Não sei se você concorda, na excitação, por exemplo, até pensando assim, na excitação do corpo, excitação tesão mesmo, né? Ficar molhada, né? Ficar excitada, né? A pele arrepiada, ter uma ereção, né? A descrição clínica disso, né? Diante dos sintomas, quando os sintomas aparecem, nossa, eu não consegui transar, eu não consegui ter orgasmo, eu não consegui ficar de pau duro, eu não tive prazer, né? E o seu contraposto, nossa, eu tive prazer demais, eu gozei muito, né? Meu pau ficou muito duro, nossa, eu fiquei muito molhada. Não engana, não engana. Tem alguma coisa do corpo também que não mente, que é muito, muito potente a verdade desse afeto. E inclusive anterior, né? Que parece sempre muito anterior à linguagem, né? O corpo não mente, né? Então a gente pode... se eu usasse uma hipérbole, porque é claro que o corpo mente também, né? Óbvio. Mas se eu tivesse que usar uma hipérbole, eu usaria nesse sentido. O corpo não mente, né? O gesto espontâneo não mente, né? Então quando eu tô lá tocando uma música que eu gosto, né? Tocando flauta, que eu amo, e tô me sentindo né, totalmente dentro da música, e tô grato por conseguir tocar e feliz por, né, tá ali vivendo essa experiência. Isso não engana, né? Isso se apresenta, né? Isso se dá lá, isso se mostra, tá? Então iria nessa direção, beleza? Estou esperando uma situação de desamparo. Aí, a partir daqui, situação de desamparo, situação traumática vai aparecer, né? Nessa seção C, né? Então, o sinal aqui que o eu usa é sempre para apontar para isso, né? O sinal anuncia: estou esperando que uma situação de desamparo sobrevenha. Ou a presente situação me faz lembrar uma das experiências traumáticas que tive antes. Portanto, preverei o trauma e me comportarei como se ele já tivesse chegado, enquanto ainda houver tempo para pô-lo de lado. A ansiedade, por conseguinte, é, por um lado, uma expectativa de um trauma e, por outro, uma repetição dele de forma atenuada. Essa é a tese que ele já tinha apresentado, nenhuma novidade aqui nesse adendo, tá? Expectativa do trauma, né? E a repetição dele em forma atenuada, tá? Então tem uma sequência aí que o Freud vai sempre estabelecer: angústia, perigo, desamparo, trauma, tá? Angústia, perigo, desamparo, trauma. O ego, que experimentou o trauma passivamente, a grande tese que o Freud tinha desenvolvido no Além do Princípio do Prazer, vai voltar aqui com força total. O ego, que experimentou o trauma passivamente, agora o repete ativamente, em vez de em versão enfraquecida, na esperança de ser ele próprio capaz de dirigir o seu curso. Então, tese lá do Além do Princípio do Prazer, né? Do sonho traumático, vocês lembram dessa tese? Eu vivi um trauma, agora eu sonho, né? Tentando me colocar ativamente numa posição, né, que antes eu estava passivo. Mesma coisa aqui no que tange a produção da angústia. Até onde a exigência pulsional é algo real... essa frase também eu grifei, é bem bizarra. Até onde a exigência pulsional é algo real, também pode admitir que a angústia neurótica da pessoa também tem uma base realística. Tá vendo? Tadinho do Freud. Ele não consegue abandonar uma coisa que ele tinha falado antes e que era o centro praticamente da teoria dele, que era: a pulsão é perigosa, a pulsão é real, é um espinho na carne,
né? Ele usava metáforas desse tipo, e aí ele volta aqui ainda para dizer, não, até onde a exigência pulsional, né, é algo real, na verdade eu estou falando ainda do realismo aqui, né, que o perigo é real, tá vendo? Então a exigência pulsional também é real, né? Enfim, ele está, né, não vai conseguir abandonar essa tese, que é uma tese absolutamente fundamental para a gente, né? A pulsão é perigosa, a pulsão ela é atacante, ela é desligante, né? Ela é, enfim, excitações que o eu tem que conter, né? Fazendo anticatexias ou contra-investimentos, né? De qualquer maneira, o perigo real também tem que se tornar internalizado, né? Porque tem que significar alguma coisa para o eu, e a partir dessa significação é que o eu vai elaborar, né? Perfeito. No final dessa sessão ainda, tem uma nota de rodapé que eu acho super interessante, aí nessa edição da Imago. Pode-se muitas vezes acontecer que, embora uma situação de perigo seja corretamente avaliada em si mesma, uma certa dose de ansiedade pulsional é acrescentada à ansiedade realística. Nesse caso, a exigência pulsional, ante de cuja satisfação o ego recua, é masoquista. A exigência pulsional é masoquista. O instinto de destruição dirigido contra o próprio paciente. Vamos ler com calma para entender essa nota aqui, que é muito interessante, porque o Freud é a segunda vez que ele volta nesse adendo ao masoquismo, né? Falou lá do supereu, resistência do supereu, como um masoquismo que, né, prende o sujeito ao sintoma, prende o sujeito à dor, né, de alguma forma. E está falando outra vez aqui nessa nota de rodapé, porque eu acho bastante importante, né? Então, eu posso avaliar corretamente uma situação de perigo. Beleza. Então, uma certa dose de angústia vai vir. Mas só o Freud está dizendo aqui nessa nota, eu acrescento um pouquinho de angústia. Eu vou acrescentar um pouco mais de angústia. Por quê? Porque eu sou masoquista. Porque eu vou aproveitar essa cena para gozar masoquisticamente. Eu vou aproveitar esse real perigoso e vou colocar a angústia aí, a angústia proveniente, né, do inconsciente, essa Triebesangst, né, essa angústia inconsciente, essa angústia pulsional, essa angústia do isso, né, para aproveitar essa cena e me atacar, tá? Então, o masoquismo aparece de novo, né, como esse elemento que o Freud estava querendo recusar ao longo desse livro inteiro, né? A pulsão me ataca, a pulsão me violenta e não tem ganho secundário com isso. Não tem ganho secundário, não é masoquismo gostosinho, não é masoquismo, né, prazerosinho, não é isso. É uma pulsão que me ataca para me destruir. E eu continuo a fazer uma coisa mesmo me destruindo, tá? Então, nota de rodapé, tá vendo? Então, parênteses aqui, Laplanchiano. O método de leitura do Freud tem que ser o método freudiano. Então, é pegar o detalhe, o que ele deixou na nota de rodapé, o que ele está deixando no adendo. Adendo não deve ser importante não, né? Deixou ali como anexo, né? Só deixou ali umas páginas a mais. É aí que a análise entra, ué. Na análise a gente não pega, não é o detalhezinho que o paciente contou no final da sessão, no corredor do consultório, né? Quando ele está, né, ali no elevador. Não é esse detalhezinho que interessa às vezes, muito mais que a sessão inteira? É isso aqui que a gente tem que fazer. Então o Freud está colocando a nota de rodapé. Olha o masoquismo. Freud não falou nada do masoquismo, né? Num livro que se chama Inibição, que é algo mais masoquista que isso, inibição, sintoma e angústia, né? Ele não fala nada do masoquismo, sendo que ele já tinha falado, né, da pulsão de morte, do masoquismo né, feminino, masoquismo moral, né? Já tinha elaborado muito sobre o masoquismo e não fala nada, mas no adendo ele vem, né? Resistência do supereu, na nota de rodapé ele fala do masoquismo, e aí?
Então é isso que eu quero que vocês aprendam, né, com Laplanche, a ler, né, o Freud a partir do próprio método freudiano. E aí a seção mais interessante, eu vou falar dela hoje, tá, gente? Pra gente finalizar esse livro. Então, devo me estender um pouquinho mais para além das 22, que é uma sessão lindíssima, né? Assim, muito bonita, muito potente clinicamente, né? Que é a relação entre esses três termos, né? A angústia, a dor e o luto, né? E o Freud vai apresentar aqui uma das teses mais bonitas dele, né? De que o objeto perdido é uma fonte de dor e é uma fonte pulsional, né? Essa é a grande tese que está presente aqui nesse textinho anexo, né, a um livro, né? Então ele tem muita importância, né? Então, pergunta clínica muito bonita do Freud, pergunta clínica, né? Linda, pergunta muito bonita. Quando que a perda, né, ela produz angústia? Quando que ela produz dor? E quando que ela produz luto? Só alguém que, né, tá ligado na clínica assim, há muito tempo saca que é muito importante perguntar isso, né? A gente tem perdas mesmo, né? E algumas perdas geram angústia, outras dor. E isso é realmente assim, gente, eu sou apaixonado por esse trechinho aqui, então desculpe a minha paixão, tá vendo aí o corpo não mentindo, né? Que de vez em quando a gente perde alguma coisa, perde alguém, dói. É uma dor, né? E outras vezes, claro, esse é o processo, a gente faz o processo de luto, né? Qual que é a diferença? O Freud, claro, não vai responder a isso, ele não, né, não tem elementos para responder a isso, mas a gente precisa colocar isso para pensar na clínica, né? Então, pergunta está colocada, é isso que eu quero mais colocar para vocês, né? Clinicamente, o que levaria o sujeito, aí só estendendo um pouco a pergunta do Freud, qual que é a história do sujeito, a história libidinal do sujeito, que vai fazer com que ele tenha capacidade de luto, né? Para que a perda não vire dor. Vamos pensar nos casos de autolesão, por exemplo, né? Quando o paciente está, né, com medo de perder o namorado, né? Um paciente meu, por exemplo, né, briga com o namorado, vai para o banheiro se autolesionar. Por que a perda do objeto tem que ser transformada em dor? Né? Por que a iminente perda do amor, né, dói tanto a ponto dele descrever: eu preciso me furar, eu preciso me cortar, porque dói demais imaginar que eu vou perder meu marido. E aí? Né? Qual que é a história libidinal dele? Por que quando a gente briga, né, com o namorado, a namorada, a gente não faz isso? A gente fica com angústia, fica com medo, né? A gente começa a fazer o processo de luto, mas não se corta, não se bate, né? Enfim, não se agride com dor, né? Porque não está sentindo uma dor, está sentindo angústia, está triste, mas não dor. Qual que é a história libidinal que diferencia essas pessoas? Então a pergunta clínica é essa, tá bom? Claro que eu tenho algumas hipóteses aqui a partir do Laplanche, mas vamos deixar isso para depois. Então, o texto do Freud é o que é interessante, né? Tem inclusive outra palavra que vai aparecer aqui clinicamente, né? Que é desespero, né? Nessa circunstância, a criança pode, por assim dizer, sentir anseio desacompanhado de desespero, né? Querer muito alguma coisa, né? Desejar alguma coisa. Ele está falando daquela brincadeira dos adultos, né? A criança está aprendendo a lidar com a perda, né, e a ausência, a presença do objeto, e aí a gente brinca, né, achou, né, e aí a criança pode apresentar esse anseio, né, que é uma palavra super interessante também, que vai aparecer aqui, gente, que não é exatamente desejo, deixa eu escrever aqui, Sehnsucht, ou Sehnsucht, né, para falar do substantivo, Sehnsucht, que pode ser traduzida como anseio, saudade, né? Sehnsucht parece com saudade, parece com anseio, vontade, tá? Sucht tem a ver com procurar, por exemplo, né? Suchen, né? Procurar.
Então, é isso, desejo de procurar, desejo de ver, desejo de, né? Então a criança fica alegre, por exemplo, ele sente essa Sehnsucht, né? Ela é uma experiência sehnsüchtig, né? Com um anseio, é uma ansiedade, mas uma ansiedade boa, tá? Ansiedade no sentido de ansiedade, tá? É um anseio. Enfim, é um anseio desacompanhado de desespero, né? Desespero é uma outra palavra que apareceu aqui, pinçada aqui, que eu acho que é importante do ponto de vista clínico também, né? Ansiedade, dor, luto, desespero, né? Porque quando a criança está angustiada demais, desespero é uma coisa também interessante, né? Clinicamente, se pensar, né? Muito bem, então Freud vai retomar aquilo que ele tinha falado anteriormente. Qual que é a situação traumática aqui, né? Situação traumática da perda da percepção do objeto, né? Ainda não é a perda do amor, né? A experiência vai mostrando, né, que o objeto pode estar presente, mas aborrecido com ela. Então, a perda de amor a partir do objeto se torna um novo perigo e muito mais duradouro, muito mais determinante para a angústia. Então, primeiro medo, perda da percepção, né? Algo muito simples, né? Que a criança não tem permanência de objeto, pensando em termos piagetianos aqui, né? A permanência do objeto ainda não existe, então perda da percepção significa efetivamente a angústia desesperada, né? Da perda efetiva do objeto. Logo depois, ao longo dessa experiência, a perda vai se transformando, o medo, né, da perda efetivamente é a perda do amor, né? Isso é mais duradouro, isso é mais determinante da angústia, ok? No nascimento não existia qualquer objeto e dessa forma não se podia sentir falta alguma deste. A angústia era daí uma única reação que ocorria. Desde então, repetidas situações de satisfação criaram um objeto da mãe e esse objeto, sempre que a criança sente uma necessidade, recebe uma intensa catexia que pode ser descrita como de anseio, Sehnsuchtig, tá? Então, sempre que esse objeto, né, sempre que a criança recebe, então, sempre que a criança sente uma necessidade, né, recebe uma intensa catexia, um investimento, esse objeto, né? O objeto recebe um investimento que se chama Sehnsuchtig, né? O anseio. A dor é, assim, a reação real à perda do objeto, enquanto a ansiedade é a reação ao perigo que essa perda acarreta. Então, dor, perda do objeto. Angústia, ansiedade, reação ao perigo da perda. E por um deslocamento posterior, uma reação ao perigo da perda do próprio objeto. Tá? Então, primeiramente, dor, desespero, perdeu o objeto. Então, dor está ligada a experiências arcaicas, ligadas, né, à falta de elaboração da criança ainda de entender que o objeto não desaparece. Ele apenas foi ali e vai voltar. Então, pensem na história libidinal desse paciente que se autolesiona. Será que teve experiências desse tipo? Né? Experiências nas quais ele não conseguiu elaborar, o adulto não ajudou ele a elaborar, né? Essa ausência enquanto um sumiço temporário, né? Teve desespero nessa perda, né, inicial. Então, primeiro, dor tem a ver com perda do objeto e depois, a elaboração da experiência da criança, isso vai se transformando em angústia, porque é angústia ante o perigo da perda, né? Então, eu fico angustiado diante desse perigo, né? E é esse o ponto. A novidade aparece no final aí, nesses últimos 3 parágrafos, que vocês têm que ler, reler, porque assim, é uma maravilha isso aqui do ponto de vista clínico. A novidade que tem aqui do ponto de vista clínico é que, para ler a frase aqui, né? E aí eu tento desmontar essa frase com vocês para a gente encerrar.
a transição da dor física para a dor mental, a dor da alma, e aí o Freud vai falar da dor da alma, né? Seelen, vou escrever aqui, Seelen, Schmerz, a Seelenschmerz, Seelenschmerz, a dor da alma, né? A transição da dor física para a alma corresponde a uma mudança do investimento narcísico para o investimento do objeto. Vou ler a frase primeiro, depois eu vou voltar, inclusive, com a argumentação anterior dele para a gente entender essa frase. Então, transição da dor física para dor da alma, né? Dor mental. Mudança da catexia narcísica para a catexia do objeto. Uma representação de objeto, Objektvorstellung, né? A representação do objeto que esteja altamente catexizada, investida pela necessidade pulsional, pela necessidade, porque o Freud não está falando de pulsão aqui, tá, gente? Ele não vai falar de Triebe aqui, a palavra não é essa. A palavra é Bedürfnis, é necessidade. Claro que ele está falando do desejo também, da pulsão, mas só para deixar claro que ele não está usando a palavra Triebe aqui, tá? Então, a representação do objeto que está muito investido pela necessidade desempenha o mesmo papel que uma parte do corpo investida por um aumento de estímulo. A natureza contínua do processo pulsional, do processo de investimento e a impossibilidade de inibi-lo produzem o mesmo tipo de desamparo mental. Se o sentimento de desprazer, que então surge, tem o caráter específico de dor, em vez de manifestar-se na forma de reativa de ansiedade, plausivelmente podemos atribuir isso a um fator do qual ainda não fizemos suficientemente uso em nossas explicações. O alto nível de catexia e ligação que predomina enquanto ocorrem esses processos que conduzem a um sentimento de desprazer. Então, é essa frase aqui que eu quero desmontar um pouco antes de terminar, finalmente, esse livro aqui com vocês, né? Qual que é a ideia? Vocês lembram, né, antes do Freud dizer, né, lá no Narcisismo, no texto dele sobre o narcisismo, um texto muito importante, essa tese também está presente no Além do Princípio do Prazer, que quando a gente machuca, né, ou está com dor de dente, o exemplo do Freud é sempre da dor de dente, né, a alma no molar, né, quando a gente machuca, a gente vai ficar com todo o investimento narcísico voltado para aquele ponto, né? Então a gente pega toda a libido narcísica e investe no corpo para tentar, né, de alguma maneira, contra-investir aquela pulsação que a dor provoca, né, a partir daquela ferida. Então esse é o elemento econômico do Freud, a dinâmica econômica que o Freud vai propor. Eu machuquei, eu estou com dor de dente, eu não consigo pensar em mais nada. Por quê? Porque toda a libido narcísica foi colocada para tentar entender essa dor, tentar contornar, tentar, de alguma maneira, né, concentrar aqui para essa dor não me incomodar mais. Então, dinâmica. Aí o Freud vai falar nesse parágrafo maravilhoso o seguinte: a dor física, ela vai poder transitar para a dor mental, né? Como é que eu posso falar de dor mental? Dor da alma, né? Da mesma forma que eu estou explicando a dor física. O objeto, a representação de objeto, Objektvorstellung, né? Ela vai receber um investimento tão grande, né? Principalmente porque essa representação do objeto ela tá ligada à necessidade, né? A necessidade ela como que está associada a essa representação do objeto. Então, quando eu sinto muita fome, por exemplo, eu associei essa fome inicial da minha vida
né, o prazer, o desejo de prazer, o desejo de ficar quentinho, o desejo, né, de ter excitações no corpo, eu associei isso à representação de objeto. Por exemplo, mãe. Né? Essa representação de objeto, portanto, ela, sempre que eu sentir fome, ela vai ser impulsionada, a libido narcísica vai ser dirigida para ela. Né? Ela que vai ficar pulsando essa representação de objeto. Ela vai ser o que o Laplanche vai chamar, né, de maneira brilhante, um objeto-fonte. Né? A representação de objeto vai ser um objeto-fonte. Objeto-fonte dessa pulsação, objeto-fonte pulsional. Né? Objeto-fonte pulsional, né, que desempenha o mesmo papel que uma parte do corpo catexizada por um estímulo, né, por um aumento de estímulo. Né? Uma parte do corpo hiperinvestida, né, por conta da dor, aumento de estímulo. Né? Então, a natureza contínua, vou ler de novo a frase agora, a natureza contínua do processo de investimento e a impossibilidade de inibi-lo, né? Eu estou com fome, eu estou com tesão, eu estou com desejo, o desejo, né? A impossibilidade de inibi-lo, produzem o mesmo estado de desamparo mental. Se o sentimento de desprazer, que então surge, tem o caráter específico de dor, né? Em vez de se manifestar na forma reativa da angústia, plausivelmente, aí esse final desse parágrafo que me interessa, plausivelmente podemos atribuir a isso um fator do qual ainda não fizemos suficientemente uso em nossas explicações. O alto nível de catexia e ligação que predominam enquanto ocorrem esses processos. Né? Então, se produz dor e não angústia, né, é porque tem um alto nível de ligação? Eu acho que é exatamente o contrário. Então, explicando aqui esse finalzinho desse parágrafo, que eu acho um parágrafo bem denso, mas uma ideia nova e muito potente que o Laplanche vai explorar depois. Né? O que diferencia, né, diante do desejo eu sentir dor ou sentir angústia? A minha capacidade de ligação, a minha capacidade de investimento, a minha capacidade de mobilizar a libido narcísica para esse objeto, né? De tal maneira a dizer, eu quero, né, transar, eu quero comer, eu quero, né, tô com raiva, eu quero expressar minha raiva, ir lá, pegar esse objeto e conseguir fazer a dinâmica, né, narcísica a partir dessa pulsação que veio do objeto. Né? Então, eu procuro uma saída, eu elaboro, eu sonho. Né? Se eu não tenho esses elementos de ligação, esse objeto continua a pulsar, provocando dor. Né? Ele provoca dor. Essa é a novidade que o Freud está trazendo aqui. A representação do objeto, né, vai funcionar como um objeto-fonte. Funciona como objeto-fonte pulsional, né? Como objeto-fonte que agride o sujeito a partir de dentro. Tá? Então, novidade assim, brilhante dele, né? Incrível que isso fique aqui restrito a um anexo, né, ao livro, né? Mas eu queria que vocês retomassem, então, esse penúltimo parágrafo aí dessa seção C, lessem, relessem, porque tem uma ideia muito, muito importante aqui. Vejam bem, insisto, Freud não falou da palavra pulsão, eu acho isso um sintoma também, ele não falou de Trieb aqui nesse parágrafo, ele está falando de Bedürfnis, que é necessidade. Então vão aparecer várias palavras aqui, Sehnsucht, anseio, Bedürfnis, como se o Freud não quisesse falar de Trieb, né? Então, né, mas obviamente ele está dizendo da Trieb, ele está dizendo da pulsão, né? Mas está tensionado por tudo que ele escreveu antes, não pode, né, falar que a pulsão é perigosa, que a pulsão, né, ataca o eu, né? E vai atacar o eu de tal maneira que produz dor, né? E produz dor a partir da representação do objeto. Ou seja, o outro,
né, isso que o outro colocou dentro da gente, né, a relação com o outro é que tá impulsionando a libido narcísica a se mover, né? Se tiver ligação demais, beleza, eu consigo me articular, eu consigo produzir angústia, eu consigo produzir outros afetos. Minha tese aqui, né, então, é que essa capacidade de ligação salva o sujeito desse tipo de dor interna e, obviamente, leva o sujeito à capacidade de luto, que é o último parágrafo do texto, né? Então, é graças à minha capacidade de luto, né, capacidade de ligação, que eu vou me articular, né? Então, ligação aqui, Helenice, assim, tem a ver com elaboração, produzir fantasia, produzir sonho, né? Conseguir conversar sobre esses afetos. Em termos metapsicológicos, ligação quer dizer ligar a representação ao afeto, né? Em termos clínicos, quer dizer o sujeito consegue elaborar isso. Consegue sonhar, consegue fantasiar, consegue, né, ter vivências corporais diferentes, né? Não fica, por assim dizer, desligado e desligante, como é o caso de um sujeito que está tomado pela dor da alma. Isso é completamente diferente, né? Essa ideia de que eu estou ali ligando, né, a libido, né, que está brotando do objeto, né, impulsionando, né, o objeto, né, como um espinho na carne, né, essa metáfora tão bonita que tá nos evangelhos, mas que o Freud vai retomar também. A pulsão como um espinho na carne. Mas qual que é a pulsão? De onde vem a pulsão? É do corpo? Não, aqui o Freud está dando um sinal muito importante de que a pulsão não vem exatamente do corpo, vem da representação do objeto. Representação do objeto, restos do objeto, que agem como objeto-fonte da pulsão. Então é isso que o outro deixou aqui, todas essas historinhas, né? Vou, né, representar o outro como esse elemento que vai me ajudar a conter minha necessidade, etc. Vou representar o outro para dar conta, né, da minha angústia. Então, muito, muito interessante esse adendo, né? Era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Queria agradecer aí a presença, pedir desculpa por ter me alongado um pouquinho, mas queria finalizar totalmente o texto hoje. E, obviamente, vocês viram, né? Eu espero que dá para ficar nesse texto, voltar nas tensões dele. Tem tensões muito interessantes, né? Que vale a pena a gente voltar. O nosso próximo texto, vou colocar as datas no nosso cronograma, já é um texto Construções em Análise, né? Depois a gente vai ler os textos sobre a transferência, tá? Então vamos ler esses dois grandes textos do Freud, né? Construções e Análise, Análise Terminável e Interminável, depois os textos sobre a transferência, e aí a partir desses textos do Freud, gente, eu acho que a gente já construiu uma base excelente em Freud para avançar, né, em artigos contemporâneos que eu deixei lá no cronograma do seminário, né, para a gente conversar sobre outros temas, né, a partir de outros autores também, e a gente vai escolhendo os artigos depois que a gente passar por esses últimos aí do Freud. Então, leiam Construções em Análise, texto muito, muito interessante do Freud. Vocês vão entender o Freud falando aqui do delírio do analista, né? O analista delirando junto com o analisando. Então, esse texto é bem interessante. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Maria Clara. Helenice, muito obrigado. Todo mundo está aqui. Continuem a fazer propaganda, né, para o canal. Muito obrigado pela assinatura, contribuição. Ajuda muito, né, e incentiva, né, a presença de vocês aqui. Então, muito obrigado. A gente se vê 2 vezes em junho. Vou marcar essas datas no nosso cronograma. Espalhem aí a notícia. Esse texto é muito, muito bom. Construções em Análise, para a gente ler junto.